Tudo bem? Vamos então para a correção da parte de física do simulado da Unicamp. Tudo bem? Galera, começando com a primeira questão de física, questão 13, ele diz o seguinte: o equipamento a seguir tem a função de fortalecer a musculatura das pernas. Este aparelho tem uma parte móvel que pode deslizar sobre os trilhos inclinados, fazendo um ângulo θ com a horizontal. O exercício a ser realizado no equipamento consiste na pessoa flexionar os joelhos e manter-se em uma posição fixa, com os pés encostados no plano de apoio inferior e perpendicular aos trilhos, como ilustra a figura a seguir, ok? Considere seno de θ igual a 0,6 e cosseno igual a 0,8, admitindo-se que o peso da pessoa seja igual a 800 newtons e que o sistema esteja livre de atritos. A força normal com a qual os pés dessa pessoa empurram o apoio inferior vale. Galera, primeiro, vamos desenhar as forças que estão atuando aqui. É claro que existe uma força aqui, né? Na verdade, que o apoio está fazendo sobre a pessoa, né? Imagina, tem a força que o pé faz sobre apoio, né? E aí, por ação, reação para a terceira lei de Newton, tem a força que o apoio faz sobre a pessoa, que é a força F que eu coloquei aqui, certo? Que é aqui tangente aos trilhos, né? Perpendicular ao apoio. E aí, que na verdade seria uma força normal, né, galera? E tem aqui só a componente Px do peso, tá bom? Só a componente x, na verdade o peso estaria aqui, né, apontando para baixo. Aí eu teria aqui o Py e a normal, mas eu coloquei só o Px aqui. Tá tudo livre de atrito, tá bom? E aí é claro que, já que está tudo em equilíbrio, eu posso dizer que a força F é igual ao peso, né? Já tudo em equilíbrio, eu sei que está tudo em repouso, o Px cancela com o F. Então, e lembra que o Px é o P vezes seno, né? O Px é o PD seno, então aí eu vou trocar, né? 800, que é o peso, vezes 0,6, que é o seno de θ. Isso daqui vai dar 480 newtons. Isso aqui é a força F. 480 newtons é a força F. E pela terceira lei de Newton, como ele perguntou, a força que o pé faz sobre o apoio, né? Isso aqui que eu calculei foi a força que o apoio faz sobre o pé. Mas pela terceira lei de Newton, sei que a ação tem um módulo igual à sua reação. Tá bom? Então a resposta é 480 newtons, que está na resposta B. Tudo bem, galera? Tranquilinho, né? Ó, um adulto brinca com uma criança segurando pelos braços, fazendo-a girar de modo que seu centro de massa descreve um movimento circular e uniforme em uma circunferência de centro C e raio igual a 1 metro contida num plano horizontal. Os braços do adulto e da criança estão alinhados em uma direção que faz com a vertical um ângulo de θ, tal que a tangente de θ igual a 0,90. Tá bom? Adotando G igual a 10 para o módulo da gravidade local, a velocidade angular com a qual a criança está rodando tem módulo igual a... Primeira coisa, pessoal, isso aqui vai ser um movimento circular uniforme. Logo, com certeza, eu vou ter uma força e uma aceleração centrípeta, ok? Qual que é a ideia? Vamos desenhar as forças que estão atuando. Eu vou ter aqui a tração, né? E também eu vou ter a força-peso. Aí eu posso decompor a tração aqui no eixo x, né? Que eu vou chamar de Tx. E vou decompor aqui também no eixo y, que eu vou chamar de Ty. Então eu peguei essa tração aqui e decompus ela. Perceba que esse ângulo aqui, galera, ele também está aqui, ó, pelo Z do Zorro. Olha aqui o Z do Zorro, ó. Ó o Z do Zorro aqui, tá vendo? Ó? Esse ângulo aqui também, ó, ele também é um ângulo θ. Ok? Então eu posso dizer o seguinte, que no eixo y, o TY cancela com o peso, né? O TY cancela com o peso. Então T cosseno θ, que é o TY, é igual a mg, que é o peso. Eu posso dizer então que T vai dar mg dividido por cosseno θ, ok? E no eixo x, galera, a força resultante centrípeta é igual à massa da aceleração centrípeta. Mas quem que é a força resultante no eixo x? Eu vou ter que a força resultante é o Tx, e o Tx é T vezes o seno de θ. Então, T seno de θ é igual a massa, e a aceleração centrípeta, pessoal, eu posso calcular fazendo ômega, que é a velocidade angular ao quadrado, vezes R. Lembra que a aceleração centrípeta pode ser calculada fazendo V quadrado sobre R, ou então ômega ao quadrado vezes R, ok? E aí, galera, é só você substituir os valores, né? Você iguala, lembra que a tração é mg cosseno θ, substitui a tração aqui nesse T aqui, e você vai cortar os M dos dois lados e finalmente vai chegar numa expressão em que você vai poder isolar, né? Lembra que seno sobre cosseno é tangente, ó, seno sobre cosseno dá tangente, então vai dar G tangente de θ é igual a ômega ao quadrado vezes R, ok? E aí eu vou ter então que o ômega vai dar 3 radianos por segundo se eu substituir os valores. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Resposta à letra D. A velocidade angular é 3 radianos por segundo. Vamos lá, galera. Questão 15. A lupa é um instrumento óptico simples formado por uma única lente convergente. Ela é usada desde a antiguidade para observar pequenos objetos e detalhes em superfícies. A imagem formada pela lupa é direita
e virtual. Qual figura a seguir representa corretamente o traçado dos raios luminosos principais provenientes de um ponto determinado de um objeto observado na figura de uma lupa? Galera, basicamente ele quer que a gente veja a figura que tem raios notáveis que condizam com uma lente convergente, ok? Vocês vão ver que vai ter raio que não tem nada a ver, sabe? Tipo, que desrespeita aquelas regras dos raios notáveis para lente convergente. Quer ver, ó? Primeiro, olha a letra B e a letra D. A letra B e a letra D, galera, está divergindo os raios. Mas, pessoal, se a lente é uma lente convergente, ela tem que convergir os raios. Então, não é para espalhar os raios, é para convergir eles para um ponto. Então, isso não está descrito aí na letra B nem na letra D, ok? Porque os raios estão chegando na lente, estão divergindo depois da lente. Olha na A, galera. Na letra A, eu tenho um raio aqui que está chegando paralelo e saindo pelo foco, tá certo? E o outro que tá aqui, galera, ó, sai chegando pelo centro óptico e passando reto. Tá certinho, galera, perfeito. E aí, olha que interessante, eu tenho esses raios aqui, ó, esses raios aqui, lembra que todo chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo centro óptico, sai sem sofrer desvio, né? E esses raios não se cruzam à direita da lente, então eles se cruzam à esquerda da lente. Então é o prolongamento dos raios refratados que vão aqui gerar a imagem que vai ser virtual, direita e maior que o objeto. Perceba que a única que condiz é a letra A, porque na letra C o raio chega paralelo, ó, ele chega paralelo e sai lá no anteprincipal. Dois focos, nada a ver, não existe. Todo raio que chega paralelo sai pelo foco, não sai pelo anteprincipal. Não é verdade, galera? Então não faz sentido esse raio notável aqui, ok? Esse daqui ainda faz, tá bom? Porque chega pelo centro óptico e sai pelo centro óptico. Mas esse que chega paralelo e sai pelo anteprincipal, pelo 2F', não existe, tá bom? Então a resposta correta é a letra A, ok? Vamos lá, pessoal. Ó, 16. A figura 1 representa uma carga elétrica pontual positiva no ponto P e o vetor campo elétrico no ponto 1 devido a essa carga. Então, peraí, ó. Aqui eu tenho uma carga positiva e ela está gerando nesse ponto aqui um campo elétrico que tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 quadradinhos. Esse aqui é o campo elétrico gerado no ponto 1 devido a essa carga aqui. Perceba que no ponto 2, o ponto 2 está o dobro de distância do ponto 1. Se você contar, vai ter 6 quadradinhos até o ponto 1 e 12 até o ponto 2. Então, a distância do P até o 2 é o dobro da distância do P até o ponto 1. Pensa no campo elétrico. O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Significa que se a distância aumenta 2 vezes, o campo elétrico cai 4 vezes, cai 2 ao quadrado. Tudo bem? Então, aumentou 2 vezes a distância, o campo cai 4 vezes. Ou seja, eu vou ter uma setinha que tem 4 vezes menos tamanho. Vai ser 1/4 do tamanho da 1 aqui. Tudo bem? É o que está descrito aqui, ó, na letra C, pessoal. Perceba que a setinha no ponto 2 vai ter 1/4 do tamanho só. Ela tem um quadradinho só, enquanto essa aqui tem 4. E ela não muda de sentido. Por quê? Porque a carga continua sendo positiva. Então a D aqui não faz sentido, tá bom? Ó, a D não faz sentido por quê? Porque só seria dessa maneira se a carga aqui fosse uma carga negativa. Carga positiva gera campo de afastamento, não campo de aproximação, como está descrito na letra D. Então a resposta certa é a letra C. Tudo bem? Beleza? Lembra, o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok? Beleza? Vamos lá, pessoal. Então a resposta é a letra C. Olha lá, ó. Questão 17. Considere um capacitor ideal composto por um par de placas metálicas paralelas, bem próximas uma da outra, e carregadas eletricamente com cargas opostas. É um capacitor, né, galera? Um campo elétrico uniforme. Na região entre as placas distantes das bordas, o vetor campo elétrico, ó, galera, eu desenhei até aqui, ó, tem uma placa positiva e uma placa negativa, e o campo elétrico saindo da positiva e indo para a negativa de maneira uniforme. Todas as linhas paralelas entre si, todas do mesmo tamanho, apontando para o mesmo sentido. Então é um vetor campo elétrico uniforme. E vamos ver, ó, ele tá falando o seguinte, ó, ele fala que as linhas de campo elétrico, né, tem direção tangente às placas. Não é tangente não, galera, aqui, ó, é perpendicular às placas, ó, faz 90 graus com as placas, essas linhas de campo. B, tem direção normal às placas. Beleza, é isso aí, tem direção normal. Normal significa fazer 90 graus, fazer direção perpendicular. Então, letra B é a resposta correta. C, é nulo. Nada a ver, o campo elétrico é constante, é uniforme, mas não é igual a zero, ok? Tem campo elétrico. D, é perpendicular ao vetor campo magnético gerado pela distribuição estática das cargas nas placas. Pessoal, olha que interessante. Carga parada, carga estática, não produz campo magnético, tá bom? É apenas carga em movimento, corrente elétrica, que produz campo magnético. Tudo bem? Beleza?
É isso, pessoal. Então a resposta aqui vai dar a letra A. E, galera, eu coloquei aqui, ó, mas a resposta é a letra B, tá bom? Só o quadradinho que subiu um pouco para cima, que eu devo ter mudado essa imagem aqui. Mas a resposta seria a letra B. Tudo bem? Beleza? Ele é normal as placas. Vamos lá, galera, questão 18. É muito comum encontrarmos torres de tomadas em clínicas e consultórios para os clientes para que os clientes possam carregar celulares, notebooks e outros equipamentos eletrônicos. Enquanto esperam serem atendidos, a torre pode conter várias tomadas e mesmo que todas estejam ocupadas, funcionam da mesma forma. Isso significa que um equipamento ligado a uma tomada não influencia no funcionamento de outra tomada. Um professor de física, ao saber que uma torre dessa havia sido instalada no colégio onde leciona, resolve fazer com seus alunos um questionário com algumas afirmações sobre o funcionamento da torre, no qual os alunos deveriam julgar as afirmativas eram verdadeiras ou falsas, se elas eram verdadeiras ou falsas. A primeira afirmativa: todas as tomadas fornecem a mesma corrente elétrica. Pessoal, isso é mentira, tá bom? Olha que interessante. As tomadas, elas fornecem a mesma DDP, a mesma tensão, ok? Tipo, vamos por 120 volts, 110 volts, por exemplo, ou 220 volts. É uma tensão fixa. Todas elas fornecem a mesma. A corrente que vai passar pelo seu celular depende da resistência equivalente do aparelho que você ligar. Se você ligar um aparelho que tem resistência equivalente X, vai ter uma corrente X. Se tiver uma resistência Y, vai ter outra corrente. Então depende do aparelho que você for ligar a corrente. A tensão, a DDP, depende exclusivamente da tomada, mas a corrente depende do aparelho, tá bom? Então isso aí não é verdade, é falso. Todas as tomadas estão ligadas em paralelo. É verdade, realmente tem que estar ligado em paralelo, por quê? Porque dessa forma, pessoal, um aparelho não influencia, quando ligado na tomada, não influencia no outro. Já que quando eu ligo em paralelo, lembra que quando eu tenho uma ligação em paralelo, a tensão é a mesma em todos os ramos da ligação, ok? A tensão é igual. Se eu ligasse as tomadas em série, à medida que eu fosse colocando os aparelhos na tomada, eu ia aumentando a resistência equivalente e ia diminuindo a tensão em cada um desses equipamentos. Ou seja, não ia funcionar tão bem quando tivesse todo mundo ligado ali. Por isso que tem que ser em paralelo, para cada um funcionar na sua tensão específica, ok? No seu ramo específico. Então, a 2 está verdadeira. A 3, afirmativa 3. Todas as tomadas fornecem a mesma diferença de potencial. É verdade. Isso acontece, na verdade, porque elas estão em paralelo, ok? Tem que fornecer a mesma diferença de potencial porque é uma ligação em paralelo. Paralelo, U é igual, certo? Quarta afirmativa. Pode-se utilizar um amperímetro para medir a tensão. Não, pessoal. O amperímetro mede corrente, mede amperes, não mede tensão, que é volts. É o voltímetro que você usa para medir volts, ok? A tensão. Então tá errada. A 5 é quanto maior a potência do aparelho ligado à tomada, maior a diferença de potencial liberada pela tomada. Na verdade, pessoal, é o seguinte, a diferença de potencial é fixa. Não independente do aparelho que você ligar ali, ela vai fornecer aquela diferença de potencial, entendeu? Se você ligar, por exemplo, um celular ou uma torradeira, dá na mesma, entendeu? Não importa a potência, ela vai fornecer 220 volts, então não depende da potência. Então vai ficar F, VV, FF, ok? Isso é o que está descrito ali na alternativa B, ok? Essa é a resposta correta, tudo bem? Pessoal, questão 19. Certos dispositivos possibilitam visualizar ou demonstrar fenômenos naturais explicados pelas leis da física, como que encontra na figura a seguir. Nos compartimentos inferiores do dispositivo, há dois tipos de lente, sendo possível observar a convergência e divergência dos raios de luz que incidem nas lentes e delas emergem ao se acionar o botão. Aí, galera, ele fala o seguinte, ó, com base na imagem e nos conhecimentos de física sobre lentes esféricas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o caminho percorrido pelos raios de luz. Galera, vamos lá, vamos avaliar o que faz sentido e o que não faz. Olha nessa letra A, pessoal. Olha aqui, ó. Eu tenho uma lente convergente, tá bom? Eu sei que é lente convergente por causa da setinha para cima e setinha para baixo. Aí eu vou ter aqui um raio chegando pelo centro óptico e passando reto. Isso é verdade. Mas olha esse raio aqui. Chega pelo foco, bate na lente e não sai paralelo. Tá errado. Essa arte já tá errada. Não vou nem ver essa daqui. Tá errado já, tá bom? Letra B. Ó, lente convergente, setinha para cima, lente convergente, né? Chegando paralelo, deveria sair passando pelo foco. Olha aqui, galera, o raio está sendo divergido. Não é para divergir raio, isso aqui é uma lente convergente, ela converge os raios. E outra, olha esse raio aqui chegando pelo centro óptico. Chega pelo centro óptico, passa sem sofrer desvio. Devia passar reto aqui. Não devia fazer desvio aqui, tá bom? Então a letra B está errada. Não vou nem verificar aqui. Olha a letra C, pessoal. Lente convergente. Chega pelo centro óptico, passa reto.
Beleza, é verdade, existe esse raio notável. Chega pelo centro óptico, passa reto sem sofrer desvio. Chega pelo foco, chega paralelo, ó, chega paralelo, refrata passando pelo foco. Beleza, faz sentido. Essa aqui tá certa, perfeito. Agora vamos ver da lente divergente. A lente divergente seria, chega como se fosse passar pelo foco, ó. O raio incidente, o prolongamento passa pelo foco. Aí ele sai paralelo. Perfeito, tá certinho. E chega pelo centro óptico, passa sem sofrer desvio. Beleza, galera, tranquilo. A letra C é a letra correta, que apresenta o funcionamento real de uma lente divergente, uma lente convergente e uma lente divergente. Beleza? Vamos ver a letra D? Aí, pessoal, ele fala, ó, primeiro que já tá errado porque você percebe que tem um desvio nesse raio que chega. Olha o desvio, nesse raio que chega pelo vértice aí, ó, desculpa, chega pelo centro óptico e sofre um desvio. Não deve sofrer desvio, tá bom? Agora o raio que chega paralelo a ser pelo foco tá certo, beleza? O raio que chega paralelo a ser pelo foco tá certo na letra D. E agora olha a lente divergente ali na direita. O raio chega pelo foco e não sai paralelo quando ele bate na lente. Deveria sair paralelo, tá bom? Deveria sair paralelo, ele passa reto, ok? E aí tá certo o raio que chega pelo centro óptico e passa sem sofrer desvio. Mas então a letra D tá errada. Tudo bem? Estando certo, a letra C é a resposta correta. Beleza, pessoal? Última questão de física do simulado da Unicamp. Questão 20, ele fala o seguinte. A figura a seguir representa um bloco de massa 2 kg que se mantém em repouso sobre uma superfície plana horizontal enquanto submetido a uma força F paralela à superfície de intensidade variável. Galera, se ele está sofrendo uma força F e está em repouso, quer dizer que o atrito estático está segurando ele, tá bom? Então, o atrito estático está segurando o corpo para que o corpo não entre em movimento. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,25. Beleza. A cidade alternativa que melhor representa o gráfico, que não representa o gráfico do módulo da força de atrito estático em função do módulo da força aplicada. Galera, como que funciona? Quando eu tenho um atrito estático, galera, o atrito estático ele nunca pode ser maior do que a força aplicada. Porque pensa, se o atrito estático fosse maior que a força aplicada, vamos pensar uma coisa? Vamos supor que eu tenho uma força aqui e esteja aplicando uma força F de 5 newtons. Aí você fala assim, ele não se move porque o atrito estático é maior do que a força de 5 newtons. Pessoal, se fosse maior, eu teria uma força resultante para o lado do atrito estático. Aí o corpo iria acelerar para o lado do atrito estático. Faz sentido pensar o atrito estático acelerando um corpo se a função do atrito estático é deixar o corpo parado? Não tem como. Qual que é a sacada? O atrito estático, pessoal, ele sempre se iguala à força. Então, se a força F vale 5 newtons para a direita, o atrito estático faz 5 newtons para a esquerda. Se a força F faz 10 newtons para a esquerda, o atrito estático faz 10 newtons para a direita, o atrito estático faz 10 newtons para a esquerda. E ele vai compensando. Se uma faz 10, o atrito estático faz 10. Se uma faz 15, faz 15. Até que chegar um ponto em que o atrito estático não consegue segurar mais. Isso chama-se eminência do movimento. Nesse ponto, onde eu tenho a força de atrito estático máxima, é que eu posso usar aquela equação, μ estático vezes a normal, tá bom? Então, peraí, até chegar nesse ponto de atrito estático máximo, a força de atrito estático é igual à força F. Ela sempre vai responder de maneira igual. Então, qual dos gráficos aqui fala isso? Esse aqui é mentira, porque esse aqui fala que a força de atrito estático é constante igual a 5. Não é constante igual a 5, certo? Porque se fosse assim, na hora que a força F valer 1, o atrito estático vale 5 e aí o atrito estático ia ganhar, ia ter 4 newtons por lado do atrito estático. E não faz sentido isso, daí ia ter aceleração pro outro lado? Não. Lembra, o atrito estático faz o que a força F faz. O módulo da força F vai ser igual ao módulo do atrito estático. Olha aqui, ó, o gráfico que mostra isso é o gráfico C, pessoal. Ó. Quando F vale 1, o atrito estático vale 1. Quando F vale 2, o atrito estático vale 2. Quando F vale 3, o atrito estático vale 3. Quando F vale 4 e vai indo assim. Tudo bem, galera? Até que ele chega a esse ponto aqui, que é o ponto da iminência do movimento, ok? A partir daqui, aí eu tenho a atuação do atrito dinâmico. Tudo bem, pessoal? Beleza? Letra C, então, é a letra correta que responde, a alternativa correta que responde à última questão de física desse simulado da Unicamp. Galera, muito obrigado pela atenção e ótimo estudos a todos.